Salve, salve, morcegantes e morcegotes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de leitura e discussão aqui na Caverna do Morcego. Hoje a gente vai continuar a leitura do livro As Lutas Existem pela Nossa Terra, de Mestre Joelson, né? Então, um livro que nasce a partir de um curso que rolou na pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo lá da UFMG, Federal de Minas Gerais, com um livro que ele foi impresso em pequenas quantidades e é um livro que ele não foi impresso para venda, ele foi impresso para a distribuição. A gente então está aqui com o PDF desse livro, eu incluso estou com o PDF, e aí eu vou mostrar para vocês já já tanto o nosso Drive, que você vai acessar aqui pelo link da descrição, como o aplicativo que eu estou usando, porque é um aplicativo que eu consigo grifar, escrever, fazer várias coisas. Então, é o que eu vou espelhar para vocês, não é o link direto do nosso drivezinho, mas é o link por esse aplicativo, tá? O link não é o documento por esse aplicativo, né? O aplicativo, se vocês quiserem, aí tem que baixar, já que eu não tenho o livro físico. Eu sou o Marcos Morcego, tô aqui com um chazinho de capim cidreira do meu quintal, tá? Isso, é o que eu tô podendo me gabar hoje em dia, tá? Não tem muita coisa, então eu me gabo de ter chazinho no meu quintal. É isso que tá tendo. Mas é isso, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, e a gente trabalha, então, com esses vídeos de leitura e discussão, tentando manter aí 2 vezes por semana, beleza? Não sei se a gente vai acabar esse livro hoje, mas a ideia é que a gente consiga acabar, porque agora só ficou faltando a parte do Mestre Joelson, beleza? Minhas redes sociais vão estar passando aí embaixo, tá? Tanto o Instagram quanto o Blue Sky. Vai estar passando aqui o nosso podcast, que você pode acessar nas plataformas de podcast. Então você vai lá e pesquisa Caverna do Morcego no Spotify, vai aparecer a gente em algum momento. Tem nosso livro pela editora Terra 100 Anos, O Por Uma Implosão da Sociologia. Também temos a nossa revista Clio Operária, tá? Revistinha da massa aí. Temos as formas de apoio coletivo, que são o nosso Pix, podcastmorcego.com, e o nosso apoio coletivo, que é apoia.se/caverna-morcego, e já está ativo para mais um ano, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto na autonomia literária. Você entra no site da autonomia literária e com 20% de desconto para todos e quaisquer produtos do site deles. Beleza? É nóis. Agora sim. Família, então, você está aí no YouTube, e aí embaixo vai estar link para o Drive. E aí é o nosso link do Mega, que é o que a gente usa por espaço, pelo número de coisas, pela proteção. E aí vocês vão ver que vai dar aqui, ó, gente. Só que vai dar aqui em cima, né? Na verdade, mentira, ó. Aí eu tô metendo louco, tá? Vai dar nessa página principalzinha aqui, ó. Que é a página onde estão todas as pastas, beleza? Todas as nossas pastas. A gente tem coisa pra caramba aqui pra vocês lerem, beleza? E aqui tem As Lutas Existem pela Nossa Terra, na segunda linha. E aí tá o livro do Mestre Joelson. E aí vocês conseguem acessar, baixar, imprimir, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas não é isso que eu vou compartilhar com vocês para a nossa leitura, tá? Como eu disse, eu uso um aplicativo. O nome do aplicativo é Foxit Reader. Antes, quando eu usava nesse modo de gravação, não consigo usar o chat. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá, gente? Não posso esquecer disso. Vou colocar na descrição o aplicativo que eu uso, que é o Foxit Reader. E aí, a gente vai transmitir, então, ele para cá. Janela, aqui. Show, show, show! Então estamos aqui em As Lutas Existem pela Nossa Terra. Vocês têm acesso à nossa tela inteira. Agora a gente entra na parte do Joelson Ferreira de Oliveira, que é a última parte, tá? Então a gente leu, primeiramente, deixa eu até vir aqui para confirmar para vocês, mas a gente leu, primeiramente, Nossa, é muito texto de abertura, né, esse livro. A gente leu primeiro César Guimarães, depois o Spence Pimentel, e nos últimos 2 vídeos a gente leu a Rosângela Pereira de Tugni, e agora sim a gente vai pro Mestre Joelson, tá? Nosso querido. Então bora lá para a leitura do livro. Comentários, perguntas, opiniões, ideias, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. A gente às vezes demora para ver, mas a gente sempre vê o que vocês estão mandando, tá bom? Bora lá. Então, começando pela vida do Mestre Joelson. Nasci no povoado de Nova Alegria, no município de Itamaraju. Fui obrigado a ir viver em São Paulo, trabalhar e voltar com dinheiro para melhorar nossa vida.
Fui para encontrar condições de vida e, chegando lá, vi que foi engano. A minha sorte lá foi conhecer os movimentos sociais. Militei no movimento operário. Em dezembro de 86, voltei para a Bahia ouvindo a música de Elomar Figueira Melo, Peão de Amarração. Disse para minha mãe e meu pai: de hoje em diante, não trabalho para homem nem mulher no mundo que pague um salário pela minha força de trabalho como escravo. Eu acho interessante que aí a gente também começa a entender que existe algum ponto não interessante necessariamente de bom, tá? Mas algum ponto de interessante nesse discurso que busca enxergar como o trabalho ele é penoso, ele é difícil, ele é complicado, ele é chato, ele é pesado, dentro do que vai ser arrumado para o empreendedorismo nas veias neoliberais, né? O que vai ser jogado para esse lado. E aí também entender que a gente, óbvio, a gente vai defender em certo momento a CLT, porque a gente está falando de direitos trabalhistas, mas por outro lado, a gente, e aí é desde Marx, tá? Para a galera que tá adorando agora nos últimos dias falar de Marx e não sei o quê, sobre essa questão do trabalho. E a Teia dos Povos lançou, junto com a Gláquia Entremares, recentemente, o Reencantando o Trabalho do Clóvis Caldeira, da década de 50, 60, se eu não me engano, esse livro. Então, essa discussão é uma discussão que ela sempre teve nos nossos meios. E a gente, às vezes, tem uma posição recuada por causa da ofensiva dos outros, só que a gente nunca tem um contra-ataque, né? E é importante a gente conseguir estabelecer essas pontes. A partir daí, deixei de ser escravo e assumi a responsabilidade de cuidar de uma pequena terra de minha mãe. Ô, minha mãe, meu avô, se vocês quiserem, a gente pode conversar isso daí também, eu topo. Em março de 88, fui batizado na Luna Preta de um acampamento, o Bela Vista, em Itamaraju. Lá fui preso, passei os dias preso e quando saímos da cadeia, retomamos a luta. Eu vou grifar, calma aí, duas coisas antes da gente continuar aqui. Primeiro, eu vou grifar isso daqui, que eu tive essas ideias, né? Ele demora a primeira vez para grifar sempre nesse aplicativo. Não sei se é meu PC, mas ele tem isso. E óbvio, meu PC pode ter travado também. Vamos ver. Não, ele não travou, foi só o. Aí, foi. E aqui eu vou colocar de laranja. Só que agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Encantando o trabalho. Isso, perfeito. Por isso que eu uso esse aplicativo quando eu não tenho livro físico. Vocês sabem, né? Eu sou fãzaço do livro físico, mas aí quando eu não tenho, eu aproveito aqui para dar essas grifadinhas. Salvando o arquivo, eu salvo a primeira vez, a segunda, a terceira, porque às vezes dá ruim. Vou grifar, então, quando ele foi batizado no Lona Preta e foi para cadeia, e depois se tornaram a luta. Tá? Em julho de 88, fizemos a maior ocupação com a nova estratégia do MST, ocupar, resistir e produzir. A partir daí, passamos a construir um movimento sem terra na Bahia inteira. Em 92, viemos para o sul da Bahia, ocupamos a Fazenda Bela Vista, que hoje é o assentamento Terra Vista, o ATV. Estou há 29 anos nesse assentamento. Militei, ajudei a construir, mais tempo no assentamento do que eu tenho de idade. Militei, ajudei a construir o MST da Bahia, participei em todas as suas instâncias e fui até a direção nacional do MST. Quando cheguei, havia só 2 assentamentos no estado, o 4045 e o Riacho das Ostras. Hoje estamos com 9 regionais na Bahia, vários assentamentos e uma grande quantidade de assentados. Reparem, tá? Ele está falando do MST e ele fala da atualidade do MST, novamente, mostrando que a TEIA é uma articulação dos povos. Em 2013, deixei a direção nacional estadual e me recolhi para o assentamento Terra Vista para construir a experiência de transição agroecológica que já fazíamos desde 2000. E estamos formando a Terra dos Povos, uma articulação dos povos para construir essa unidade por terra e território com as comunidades, para além do capital. Então, gente, e é muito importante dizer isso, tá? Falar sobre terra é falar sobre colonialismo e falar sobre capitalismo, tá? Essas duas coisas não, essas três coisas não existem desvinculadas. Minha relação com os movimentos sociais e com os movimentos de luta nasceu pela necessidade e pela consciência. Meus pais, minha mãe e minhas avós diziam que tínhamos que lutar por aquilo que acreditamos. A luta pela terra e pelo território, meu pai tinha nas veias, no sangue. Ele passou isso para nós. Eu acordei agora há pouco, tá, gente? Então eu tô grifando devagar, lendo mais devagar, então peço
Paciência e desculpas também. Ele passou isso para nós. Ele falava que a terra era poder e quem tinha esse poder não dependia de ninguém. Nesse sentido, meu pai sempre trabalhou nossa consciência. Havia necessidade de ter a terra e a consciência de que era necessário lutar pela terra. Depois, escutando as histórias das minhas duas avós, Joana, minha avó paterna, e Isabel, minha avó materna, clareou-se para mim como elas perderam a terra. Ambas eram donas de um pedaço de terra e ele criava uma família. Minha avó Isabel era uma matriarca que tinha o comando de toda a família. E minha avó Joana era uma liderança religiosa. Elas tinham esse pertencimento à terra e o repassaram para nós. Quando soube por que perderam a terra, eu já estava na luta do MST. Minha irmã foi trabalhar no Rio de Janeiro, estuprada e assassinada com um tiro na boca. A sede de vingança veio. Meu pai disse: essas coisas se vingam na luta pela terra. Tá? Quando falo de vingança, as pessoas pensam que tem o ódio, mas não é ódio. Temos a necessidade de retomar a terra do nosso povo ancestral. E é isso, né? Essa proximidade que o debate sobre a Terra traz, diferente das elaborações teóricas, né? É um debate muito vivo, porém, ao mesmo tempo, é um debate que a todo momento vai ter violência, né? Enfim, é o capitalismo. Então sempre tem essas cenas de violência. Então também é interessante esse processo de. Quando a gente fala de organizar o ódio, né? De organizar o ódio. Precisamos retomar a terra que era do nosso povo que sofreu no tronco. Precisamos retomar a terra que era do nosso povo que teve a terra roubada pelo latifúndio. Temos essa força, essa vontade, essa energia ancestral que nos impulsiona à luta por liberdade. Gente, eu preciso citar One Piece aqui. Vai, eu vou escrever aqui só para vocês verem, tá? Mas esse é o trabalho do Oda. One Piece. Já era, tá marcado. Vou até salvar para não perder isso daqui. Muita gente luta por uma liberdade utópica, idealista, mas meu pai também me ensinou que a luta pela terra é concreta. Como diz a canção do poeta, a realidade e a fantasia se separam no final. Se você não tiver uma luta concreta e ficar só na utopia, você não consegue realizar. É preciso unificar a utopia e o real. Então a gente tem essa energia ancestral e a luta pela liberdade. E a gente tem a ideia de tomar toda a terra. Esses processos vão se intercalando entre o que a gente faz agora e o que a gente quer, né? É preciso unificar a utopia e o real. Assim, a luta do MST veio nos ajudar a fortalecer essa consciência e essa capacidade de retomar a nossa terra. Quando o Banco Econômico quebrou, montamos uma estratégia e retomamos quase todas as fazendas de Ângelo Calmon de Sá. Tivemos o maior prazer e o maior orgulho de retomar essas terras. Calmon de Sá é uma família com muito sangue nas mãos por ter matado muitos indígenas e negros e por ter escravizado os negros. Tem muito sangue no recôncavo por obra dessa família. Eu estava lá na linha de frente, com a força que nos levou a isso, com a vontade e a certeza que precisávamos vingar o nosso povo. Estou até hoje nessa luta. Todos os dias acordo sonhando com a revolução, com a restituição das terras do nosso povo. Não vou parar nunca, só quando morrer. A luta por terra e território vem dos primórdios. Isso é ele abrindo o texto, tá, gente? Eu acho incrível, porque ele tem muita referência musical, óbvio, né? O mestre Joelson não tá de brincadeira, não. Tem um quê de poeta nessa abertura, e tem um quê de, ao mesmo tempo que conta a história, vai colocando as bases políticas do que está se defendendo, né? Mas ao mesmo tempo, ele está contando uma história. Ele contou aonde ele nasceu, aonde ele militou, aonde ele ocupou e onde ele está hoje. É isso. Essa foi a abertura. A família, os assentamentos, tudo isso. E aí ele volta para o passado. Em 1500, aqui era um paraíso, com a chegada das caravelas dos portugueses, com a cruz e a espada. Alô, Vasco! Transformou-se em um inferno. Os verdadeiros donos de terra foram desalojados. Os povos originários que existiam aqui há mais de 12 mil anos tinham uma vida extraordinária, uma sociabilidade, eram um povo muito feliz. A partir daí, e óbvio, né? A gente sabe das particularidades, das outras formas de vida e tudo, a gente tem estudos sobre isso. O ponto é
o que é o capitalismo no meio de tudo isso, né? Que chega como colonização aqui. A partir daí, começou a guerra pela posse de terra, da terra, pelas riquezas da terra, e ela se perpetua até hoje. São 526 anos dessa guerra insana, reproduzida pelos brancos europeus, os grandes invasores da terra. E essa é uma problemática que precisamos encarar. A luta por terra a luta por território dos povos originários. Então, gente, eu vou reafirmar isso daí esse episódio todo, tá? Vou fazer questão de falar isso. Falar sobre luta por terra é falar sobre economia política. É falar sobre capitalismo. Porra, parece que não leu Clóvis Moura, cara. Jacob Gorender, né? É isso. Lendo essa galera, lendo o Mestre Gelson, ouvindo o Mestre Gelson, indo lá ouvir a galera, é isso. Acreditamos, nós da Terra dos Povos, que ela é o princípio. Precisamos também considerar que a Lei Áurea não pôde satisfazer a questão da terra, até porque a gente teve uma série de outras leis que foram impeditivo para a gente voltar a acessar a terra. E óbvio, ainda é a terra vista enquanto mercadoria. Até nessas concessões que o Estado faz, ainda existe um quê de mercadoria. Tá? Mas isso é um outro ponto que a gente pode discutir depois. Lutamos, fizemos muita guerra e não conseguimos afirmar a questão da terra para o povo preto. Depois de 400 anos de escravidão, ele foi jogado nas estradas, sem eira nem beira. E o que é o Brasil hoje? Uma dissonância entre a população preta, os povos originários e o que é a situação hoje. Essa luta está na ordem do dia. A esquerda, de 94 em diante, parou com essa reivindicação. Os intelectuais e o movimento estudantil também se afastaram da luta pela terra. Detalhe, tá? Eu gosto de lembrar que um dos últimos livros do Clóvis Moura, que é de 2003, ele faz uma ligação entre o Canudos e o MST. Por exemplo, tá? Só para dar um exemplo que dentro... E aí ele faz a crítica à parte do movimento negro, com certeza. Mas existe... E aí eu entendo o problema quando a gente vai se discutir o que é ser moderno e a questão da cidade. E aí uma camarada, parceira, amiga, irmã, a Natu me falou ela tem um curso de pré-mestrado para pessoas negras indígenas, né? Salve, salve, Natu, salve, salve, Pan e salve, salve, Bronze, vocês são foda. E ela falou, né? O racismo ambiental começa na cidade, na construção da cidade, né? E eu acho muito louco ter essa perspectiva. Ontem foi aniversário de São Paulo, né? Dia 25, de tipo, cara, eu entendo que sim, a gente ainda tá aqui, a gente não tá mudando as coisas agora do nada, beleza. Mas há um deslumbramento que conseguiu capturar inclusive certa parte do imaginário, né? Que o imaginário é o imaginário de mais modernização. Então você precisa de mais prédios, você precisa de mais energia, você precisa de mais água, você precisa de mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E é isso, e aí a terra que se foda. Aí volta a puxar as teses, né, de que, não, Marx falava que o campesinato era muito atrasado. E esquecem as últimas cartas, os últimos textos de Marx, por exemplo, as últimas discussões que ele estava tendo. Enfim, por aí vai. Coisas que a gente vai trabalhar esse ano, beleza? O partido... Aqui eu só tô abrindo a discussão do que a gente vai trabalhar o ano todo, tá? Pedagogia e terra, é isso. E, óbvio, favela, a gente vai falar sobre periferia, né? A gente vai falar sobre quebrada. O Partido dos Trabalhadores, que, a partir de 2002, começou a comandar o Brasil, também abdicou da luta pela terra, achando que era uma luta atrasada e sem perspectiva, e apostou no agronegócio. Então esse é o dilema. E até hoje, esses são os grandes acordos feitos com o governo Lula. E aí, eu tenho que também criticar a galera que critica o governo Lula em partes, tá? Por quê? Beleza, a gente critica o modelo do agronegócio. Eu quero ver discussão sobre reforma agrária, então. Eu quero ver discussão sobre pequenos produtores, eu quero ver discussão sobre produto orgânico. Eu quero ver essas discussões. Que é isso, né? Essas coisas vão se conectar em algum momento. Nós, da Terra dos Povos, estamos retomando essa discussão. Queremos dialogar com os povos das periferias da cidade, com o povo preto e com os povos originários. Precisamos fazer uma grande guerra para restituir a terra aos povos da terra. Perfeito, perfeito, perfeito. Se quisermos construir uma grande civilização no Brasil, é preciso avançar na perspectiva da luta pela terra. O Brasil é um país grandioso, com muita gente sem terra e poucos donos de tudo. Precisamos desconcentrar a terra, restituí-la aos povos originários, garantir terra para todo o povo preto que quiser morar e plantar.
quiser, horário plantado. Não tem uma obrigação, gente. Ninguém vai sair, chegar na sua casa e falar, ó, vamos lá para a terra agora. Tá? Porque eu sei que tem uma galera de esquerda que fica em choque, que olha e fala, vocês querem voltar para o passado, isso tudo é atraso. Calma. Não é essa a discussão. E precisamos agora, neste momento, em pleno século XXI, precisamos agora, neste momento, em pleno século XXI. Se queremos equilibrar as cidades, precisamos urgentemente trabalhar a luta por terra e território como forma de combater a escravidão, o racismo, o preconceito e as injustiças. É preciso retomar a terra e o território. Não, mas isso daí, gente, enfim, sim, a luta pela terra é um enfrentamento concreto e tem tudo a ver com colonialismo e capitalismo. Vou reafirmar isso esse vídeo todo. Nesse processo de luta ao longo dos tempos, há certas ilusões que temos que tirar da mente. A terra e o território são poder. Os povos pretos, os povos originários, os povos da periferia precisam entender que temos que lutar por este poder. Temos que lutar para restituir a terra aos povos originários e exigir a terra para o povo preto que foi tirado da África pela escravidão, dos navios negreiros e ficou sem terra, sem casa e sem pão. Temos que exigir que sejam restituídos a nossa terra e o nosso território. Mas você falando temos que restituir a terra e o território, e eu falando que é falar sobre colonialismo e capitalismo. E ele está dando os exemplos sobre isso. Temos que partir para uma luta radical. Não acredito que essa luta seja pacífica ou que vamos receber do governo de Jesus Cristo se ele voltar à terra e vier ao Brasil. Então, primeiro ponto, temos que partir para uma luta radical, beleza? Mestre Joelson, então fala, não vai ser o governo ou uma boa vontade de Deus para que essas coisas se resolvam. Só a nossa luta, nossa força, a nossa unidade índia, negra e popular será capaz de restituir a terra. Agora, né, com ele vindo do MST, eu sabia disso, mas sabe quando você não pensa? Faz muito sentido usar, né, Índia, negra e popular, porque era o mote de alguns dos grandes atos do MST quando ele está nascendo, né? Interessante. Eles não vão ceder. São 520 anos. Eles jamais vão ceder. Essa elite racista, atrasada, escravocrata, jamais vai devolver a terra aos povos que são seus donos por direito. Precisamos nos unificar e construir um processo de luta para construir uma sociedade para além do capital. O capitalismo é um mal que chegou para a humanidade. Dentro do capitalismo, mesmo que retomemos nossas terras, não há possibilidade para sobrevivermos. É justamente o que eu falei sobre não adianta deixar tudo na questão de mercadoria. Mestre Joelson, então, dá continuidade nisso daqui, ó. Dentro do capitalismo, mesmo que retomemos nossa terra, não há possibilidade de sobrevivermos. Precisamos destruir o capitalismo para ter uma perspectiva de sociedade humanamente justa e digna para todos. Isso não será fruto e obra dos governantes, daqueles que nos oprimem até hoje. Será obra da classe trabalhadora, dos povos originários, dos povos pretos que estão aí nas periferias da cidade, cercados, assassinados, humilhados pelo poder violento que está aí. É isso. Precisamos unificar nossos povos e começar a fugir da Babilônia, porque a Babilônia já ruiu e vai cair sobre nós. Nós, povo preto, os povos originários, os povos da periferia, precisamos fazer uma grande marcha de volta à terra para garantir a nossa terra em todos os recantos do Brasil. Inclusive, para salvar boa parte da população que está nos grandes centros. Entrei no MST em 88, sabendo do processo da luta das minhas avós, que perderam suas terras a mando do latifúndio. E, graças à decisão pela retomada, é que temos hoje um pedacinho de referência, um paraíso aqui na Terra, que estamos construindo com toda a força e energia. Está sendo uma construção extraordinária, temos capacidade, somos nós que garantimos toda a riqueza do país, riquezas para um grupo muito pequeno. Temos condição de voltar à Terra e reconstruir outra perspectiva de humanidade, com dignidade e esperança. E aqui ele vai na crítica que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, inclusive, por isso, mestre João. Muita gente acha retrógrado lutar por terra e território. Muitos acham que seguimos a forma que Monteiro Lobato radicalizou contra nós, Zeca Tatus, ignorantes e analfabetos. A primeira coisa com a qual tentamos lidar é reafirmar a nossa posição. Afirmamos que a luta por terra e território, hoje, além de sagrada, é a luta do século XXI. Bom, em certo sentido, e extrapolando um pouco o sentido geográfico de território, tá? Meu Deus, gente, a gente caiu. Calma lá, a gente caiu. Vamos lá, voltamos.
Voltamos. Cara, ela simplesmente caiu sozinha, tá? Eu estou nesse momento em choque. Então, é muito interessante que já tem essa perspectiva, né? E tendo em vista os avanços que estão sendo feitos em nome dessas guerras, né? A luta por território ela é crucial. E a gente já está vendo que o Estado-nação não é solução para isso, né? Enfim, só jogando essa pequena bombinha aí. Se não retomarmos a terra e o território, instalarmos nossos povos nesse território, provavelmente a humanidade toda vai perecer. Então essa luta, é uma luta mais do que justa, é uma luta digna e é uma luta sagrada. É preciso construir outra perspectiva de humanidade. E o trabalho está no meio disso. Como vamos reconstruir o trabalho do nosso jeito, não da forma fordista, não da forma capitalista. Só tem um jeito, lutar por terra e território, que é poder. Não tem jeito se nós assumirmos a responsabilidade de fazer com que o nosso trabalho, ao invés de ser para a escravidão, seja um trabalho para a liberdade. Beleza. Uma liberdade agora, concreta, uma liberdade com terra. A liberdade idealista não serve para nós. Nossa luta é por terra, território e liberdade. Para aqueles que falam, né, que a gente fica no mundo das ideias quando a gente fala sobre terra, que a gente está ali jogando vontades e não sei o que e tudo mais. Enfim. Não lutamos pelo igualitarismo. Liberdade significa a construção de uma sociedade de desiguais, de contradição, mas com a construção de consensos naquilo que é maior para todos nós. Costumamos dizer que o que nos une é bem maior do que as pequenas coisas que nos separam. A nossa luta é pelo trabalho e pela construção da liberdade, da autonomia, de gente livre que trabalha com autonomia. Temos que sair da ilusão das esmolas, das políticas públicas que ficam nos iludindo, dando-nos restos que a burguesia deixa cair. Não precisamos viver de esmolas, por isso precisamos ter a terra e o território. Precisamos ter nossa casa confortável, nossa condição de vida melhor, a educação do nosso jeito para construir a sociedade em que acreditamos. Outra questão fundamental em que a esquerda pereceu nos últimos tempos foi a de não enfrentar a violência. O povo negro, o povo da periferia, os povos indígenas e as mulheres são a maioria. Precisamos nos preparar porque não fomos nós que declaramos guerras a eles. Foram eles que declararam guerra à humanidade. O capitalismo vai deixar que sejamos seres humanos dignos de terra, território e de nossas riquezas? Jamais! Temos que parar com a ilusão de que com a paz, amor e flores vamos nos defender dessa guerra. Precisamos usar todas as nossas forças e ferramentas para enfrentar a guerra decretada pelo capitalismo e pelo imperialismo. Mestre Joel Santos da Ponta, assim, nossa, você está vendo, né? Por isso que eu gosto bastante dele. Somos 90%. E se não tivermos essa capacidade, a sociedade vai para a barbárie e para a destruição. Se 10% hoje são donos da riqueza de toda a humanidade do que produzimos de nosso trabalho, de nossas riquezas, das quais eles se apropriam, nós, os 90%, não temos que ficar dando chance para esse grupo. É preciso fazer esse enfrentamento. E como diz o poeta, todas as armas são necessárias para a guerra, por todos os meios necessários, segundo Malcolm X, né? Defender-se não é crime, mas uma necessidade para que possamos sobreviver. Temos que começar a nos preparar para a guerra de defesa, para que nossos filhos possam se orgulhar de alguém que lutou, que vingou os povos originários e o povo preto do sofrimento da escravidão e do ódio. Precisamos fazer esse enfrentamento. Precisamos sair da enganação e das ilusões das políticas públicas, parar de ficar atrás das migalhas para sobreviver. Nós temos tudo, queremos tudo, tudo é nosso por direito. Temos que lutar por tudo, e não por bicharias, tampouco por pacifismo que não nos levam a lugar nenhum. Olha isso. Temos que entender nossa responsabilidade com nossos antepassados que morreram, que deram suas vidas, que derramaram lágrimas. Temos que entender as mães do povo preto que todos os dias derramam lágrimas pelo assassinato de seus filhos. Temos que responder isso à altura. É por nossa covardia, nossa falta de capacidade de enfrentamento que temos esses milicianos que estão aí, covardes e malandros. Meus pais e minhas avós diziam que quem muito se abaixa perde alguma coisa. Precisamos andar de cabeça erguida e enfrentar a guerra. Não fomos nós que declaramos a guerra. Não fomos nós que tomamos a terra dos povos. Não fomos nós que assassinamos os povos. Precisamos reagir com dignidade, com força e com o povo organizado. Temos que lutar, juntar todo esse povo para reagir. Eu vou grifar esse... Oh, meu Deus, calma lá. Volta aqui. Página inicial, mãozinha. Isso. Agora sim. Vou grifar tudo aqui. Desculpa.
Deixa eu ver se eu vou grifar pra cima também. Não, tá bom. Tá ótimo. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a Teia dos Povos. Eu achei que eu fosse separar, mas eu acho que eu vou deixar junto, fazer um episódiozão direto, tá bom? Então, é isso. Agora é meio que uma segunda parte do negócio. Então vamos também conversar um pouquinho, aproveitar. Bom, gente, como vocês sabem, faz alguns anos aí que eu estou trazendo essa discussão por terra e território aqui para a Caverna. A gente começa com 2 episódios com convidados, né? A galera do Maranhão, que trabalha com agroecologia, com agrofloresta, né? E aí tem um episódio lá no podcast. E depois a gente tem um episódio com o Erasto Felício e com o Galo de Luta, né? A gente está falando sobre a Aliança Campo Cidade, ainda no começo de quando essas discussões chegam em mim, pelo menos, mas eu vi ali um movimento ainda novo, né? Hoje o Galo está muito próximo ali do Thiago Guarani, no Jaraguá, o que é bem da hora. E a Teia, querendo ou não, ela está em vários centros urbanos também, né? Principalmente com seus elos. Porém, é fundamental que, né, ele está falando sobre isso antes da pandemia. E ainda hoje a gente tem uma dificuldade de relacionar. A gente avançou pouco nessas alianças de forma concreta. De forma concreta. Porque eu sei que tem uma galera de classe média alta, uma galera da universidade, que vive nesses assentamentos, vai por matéria da faculdade, vai lá para conhecer, tirar uma onda, passar um feriado e tal, e não sei o que, blá, 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 blá. Beleza. Mas, em qual momento essas lutas vão se cruzar, né? Então a gente fala, por exemplo, do transporte público. A gente começa a discutir cidade. Se a gente vai discutir cidade, a gente tem que discutir o fim da cidade como ela é, pelo menos. A gente tem que chegar nesse ponto. E discutir o fim da cidade como ela é discutir a relação com a terra. É um dos pontos. A gente vai discutir especulação imobiliária? A gente vai discutir cidade e terra. Não tem como fugir disso. E o que eu vejo é que a gente se esquiva de discutir isso. O mestre Joelson, então, ele está sempre aqui, ó, no nosso ouvido. Assim como esteve Nego Bispo, perspectivas diferentes, jeitos diferentes, críticas diferentes, lugares diferentes, alianças próximas. Diga-se de passagem, sempre bom lembrar disso, né? Tem a foto lá do... A Ana Paula Borel postou um texto, né? E tem lá o Nego Bispo com a bandeirinha da teia nos últimos tempos de vida dele, que ancestralizou, né? Essa aqui é a brisa. Porém, isso passa também por a gente entender que sim, a gente olha para as coisas como objeto. Né? Eu vou falar, a gente, embora, né, eu esteja inserido nessa luta, eu não gosto de me tirar, porque eu quero que entendam que é o processo de crítica e autocrítica aqui também, né? Mas a gente tem esse costume de olhar para as coisas como objeto, porque é como a gente é ensinado, né? Aquela fita do Fanon, a gente é olhado enquanto objeto, então a gente olha enquanto objeto, né? E mudar essas coisas é uma fita interessante, né? Eu tava conversando com uma galera da minha idade sobre os nossos mais velhos. Da minha idade, das periferias, das favelas de São Paulo. Porque nossos mais velhos plantavam, né? Muitos deles vieram do campo. Quase todos eles vieram do campo. Principalmente quem tem família preta, indígena ou que veio do Nordeste, né? Tipo assim, ou do Sul também. Do Sul também tinha muita gente que veio do campo. Porque meu avô foi trabalhar lá uma época. Ainda criança, assim. E eu acho muito louco, que é o que eu tenho discutido com a galera, que os nossos mais velhos que trabalhavam com a terra, eles já são uma geração bem velha, né? E é uma geração que vai começar a se ancestralizar. E a gente, enquanto juventude, então, vai ter um papel crucial. A gente vai fazer esse resgate das histórias, da memória, da vida, dos pensamentos, dos ensinamentos, mas também do plantar. Né? A gente vem falando de revolução. Se a gente for fazer revolução sem terra, gente, não vai. No Brasil, né? Não vai. Não vai. É isso. Então, vamos falar um pouco sobre a Teia dos Povos. Salve, salve, galera da Teia que acompanha aí. Um beijo. Saudades. Esse final de ano, começo de ano foi osso pra mim. Mas é isso. Um beijo pra vocês.
Inclusive, o boné tá aqui ainda ou eu desci com o boné? Ih, será que eu desci com o boné? Ah, o boné tá aqui, ó. Deixa eu até colocar, né? Já que a gente vai falar da teia. Vamos lá. Então, em 2021, a Teia dos Povos completou 11 anos, né? 2021, 11 anos, mais 5, então 16 anos esse ano. É uma articulação que agrega os povos originários, povos de terreiro, povos de santo, povos pretos, povos quilombolas, marisqueiros, pescadores, povos que estão na luta pela terra, povos ribeirinhos das águas e das marés. Articula também a juventude estudantil que quer fazer parte da luta pela transição agroecológica, bem como intelectuais que querem construir um bom debate sobre a terra e o território e a construção do poder. A Teia dos Povos é essa construção que traça a grande unidade dos povos, Índia Negra Popular. É uma criança nova que está nascendo com vontade de construir essa aliança. Mas isso, contudo, não é novo. Isso, contudo, não é novo. Já vem de muito tempo. Palmares, Canudo, Balaiada. Essas lutas dos povos já mostraram que precisamos construir unidade. O princípio fundamental é lutar por terra e território. O segundo princípio é trabalhar para construir comunidades autônomas que tenham condições de gerir seu próprio destino e começar o trabalho árduo de organização do trabalho para além do capital. Temos a agroecologia como um processo e uma ciência que pode nos ajudar a reconstruir a destruição do capitalismo e do agronegócio. Também queremos trabalhar para restituir a terra aos povos que foram dela deserdados. Dar um pedacinho de terra a quem não tem, não resolve nada. É preciso começar uma luta por terra e território com visão de poder. E não poder pelo poder, de ser forte, mas o poder de ter a terra, o território e organizar comunidades. Por meio da transição agroecológica, buscamos fazer o trabalho de emancipação em todos os sentidos. É preciso, igualmente, que essa luta se conecte com a classe trabalhadora dos grandes centros. É preciso começar a luta, também radical, de tomar as fábricas e recuperar tudo que o capitalismo tomou. Olha como essas coisas podem se conectar. Não podemos ficar esperando que essa revolução brasileira vá acontecer de mãos beijadas. Precisamos fazer a luta, fazer as alianças, construir um grande movimento capaz de ressurgir das cinzas e recuperar tudo que foi perdido ao longo de 520 anos. Opa! Show! Como a juventude e as pessoas do mundo urbano podem participar da Teia dos Povos? E essa é a grande questão. Partimos de uma premissa muito importante. Todos aqueles que participam devem estar organizados em núcleo. Pode ser um núcleo na aldeia, ou pode ser um núcleo na periferia de qualquer cidade. Oh, isso é legal, mestre Joelson? Isso é bem legal. Isso daqui é bem legal. Vocês veem, né? Eu li o Por Terra e Território, conheço o mestre Joelson, já troquei muita ideia. Elo da Teia, mas tem coisas que aparecem pra gente no momento que elas têm que aparecer, né? Eu acho isso muito louco. Isso é bem interessante. A Teia dos Povos tem alguns princípios importantes pelos quais precisamos zelar. O primeiro deles é a luta pela terra e pelo território. Mesmo que você seja urbano, não pode perder esse princípio. Por quê? Se você não luta por terra e território, não vai conseguir reequilibrar as cidades, não vai ter as condições para que as pessoas permaneçam nas cidades. O outro aspecto são os elos da teia. Eles são formados pelas pessoas que estão na academia, pessoas desterritorializadas que querem criar um elo para discutir, estudar e contribuir. São pessoas que fazem a comunicação, médicos, estudantes, agrônomos, arquitetos, todas as faixas do conhecimento têm espaço. Não precisa que você saia da sua organização ou do seu movimento para fazer parte da Teia dos Povos. A Teia não quer separatismo, não quer destruir nenhum outro movimento. Todos os movimentos são fundamentais, por isso que se coloca enquanto articulação. E por isso, né, que é preciso entender a necessidade de construir essa articulação para fazer a grande aliança dos povos, sejam os povos originários, seja o povo quilombola e os quilombistas. Seja o povo preto que está nas periferias dos centros urbanos, que está sem terra e sem território. Seja o povo preto que tem sua casa para morar. Precisamos nos organizar para que os povos que estão sem moradia, sem terra e sem território, possam regressar às terras. Defendemos que grande parte das pessoas que estão nas periferias precisam urgentemente se preparar para sair da Babilônia, porque a Babilônia vai ruir, já está ruindo e pode cair sobre nossas cabeças. E aí um recadinho então para você que ficou até aqui, né? Para você que está acompanhando aí. Se você está nessa galera que está olhando que tudo vai cair, principalmente se você for uma pessoa racializada, uma pessoa que não está aí, né, abarcada, explorada, oprimida, enfim, tudo que o capitalismo faz, vamos trocar uma ideia? Chega mais, vamos trocar uma ideia?
Vamos começar a ajudar a Babilônia a cair. Os núcleos são daqueles que lutam por terra e território. Todos podem fazer parte dos núcleos ou dos elos, com pessoas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de qualquer outro lugar. Podem ser construídos núcleos da Terra dos Povos, aptos a organizar tarefas importantes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, podemos encontrar um terreno abandonado para construir uma horta para pessoas que estão em situação de risco. Vamos construir soberania alimentar, hortas periurbanas, ou até mesmo alimentar as pessoas que precisam de uma boa alimentação sem agrotóxicos, sem clima, sem química. Os núcleos têm esse papel. Sem dar spoiler nem nada, né, gente? Vocês viram, né? A gente já tá tomando chá daqui de casa. Vocês veem aí, né? Eu tenho postado, tá crescendo pé de amora, tá crescendo tomate. É isso. É um começo de onde a gente quer chegar, né? Outro papel fundamental é conscientizar e organizar as massas urbanas para que uma parte possa fugir da Babilônia. Vamos nos organizar para lutar para os pretos terem terra para morar e plantar, para que os povos originários que estão encurralados nas periferias da cidade possam voltar. Lutar pelo território de Cacique Babau, dos povos Tupinambá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, em qualquer parte do Brasil é fundamental. Inclusive em Cacique Babau, que vai ser nossa próxima leitura aqui na Caverna do Morcego, tá? Não perde nada que tá vindo aí. Porque, dessa maneira, os Tupinambá, que estão nos grandes centros, terão perspectiva de voltar para sua terra e reconstruir sua aldeia e sua vida. Assim também com os quilombolas, os povos de terreiro, os povos de santo que estão sendo discriminados. Precisamos fazer essa luta em defesa da terra e do território, ter a consciência de classe, a consciência do retorno do seu povo à sua terra e à sua origem. Reparem, então, que ele ainda joga uma consciência de classe no meio disso tudo. Para quem fala, ai, galera, por terra, abandona a luta de classes. Ai, vem pisar o pé na terra. A gente começa por aí. Eu fico um pouco nervoso, gente, eu peço desculpa, mas é porque... Porra, 2026, mano, vai tomar no cu. Eu não dou conta, não, desculpa, não dou conta, não. De qualquer lugar do Brasil e da América do Sul, podemos organizar a Teia dos Povos. Ela é uma teia de aranha que vai construir uma grande organização dos povos, sem preconceito e sem distinção, e fazer a unidade na diferença. Não ironicamente, eu tenho trabalhado muito forte com pessoas de outro estado a partir disso, tá ligado? A gente tem feito algumas coisas bem interessantes, assim, de segurança, principalmente, né? Bem interessante, gosto dessa ideia. A tecnologia tem um papel importante, desde que entendamos sua função. Primeiro, temos que entender que isso tem dono. A gente leu Redes e Ruas do Paulo Gerbaldo, eu cansei de falar a frase da editora Funilaria, né, que é do cyberproletariado, do Nick, que é, não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa, de um bilionário. Bom, não é nosso. Temos que parar de ficar falando besteira, falando mal de nós, fazendo confusão nas redes sociais contra nós mesmos. Temos que usar as redes sociais contra os nossos inimigos até quando pudermos. Temos também que saber que isso não é uma coisa ingênua. A repressão e os meios de segurança estão de olho a cada segundo em cada palavra nossa. Temos que saber os limites da comunicação. Vocês veem que tem coisa que eu até acabo falando mais baixo porque eu sinto que não era para eu falar, enfim. E aqui é tudo, né, nesse quente, no ao vivo, assim. Então, embora não seja ao vivo, né, mas eu tô gravando aqui de uma vez. Eu não fico editando depois, não fico cortando e tudo. Então, existe essa questão, inclusive com a leitura que eu tô fazendo, né, que a gente tá abastecendo também o sistema com certas coisas. E quando abrimos a boca para conversar, temos que falar do nosso projeto, do que queremos como construção de humanidade. Temos que falar grosso e pesado contra o capitalismo e o imperialismo. Temos que sair da ilusão de que não há imperialismo. Calma aí, que eu vou vir grifando esse capítulo todo aqui, tá? Eles vão nos cortar, mas temos que falar e convocar a população para lutar contra o capitalismo e o imperialismo. Todo mundo ouviu o que o Obama falou, né? Detalhe, Obama, que aí o Jair Prachad até postou um texto sobre a Venezuela, quem começou a encurralar, que deu sanções mais fortes, que impediram, por exemplo, a distribuição de remédio na Venezuela, foi Obama, né? Óbvio, tinha antes dele, mas ele é um grande ponto disso daí. Todo mundo ouviu que o Elon Musk, da grande empresa Tesla, que deu o golpe na Bolívia, falou. Deu golpe, dará quantos golpes forem necessários para roubar a consciência e o patrimônio dos povos. E aí tem a reportagem. Ele postou isso daí antes dele comprar o Twitter, inclusive, né? E aí depois ele comprou o Twitter, que era uma das redes mais usadas na Bolívia. Não podemos ter ilusão sobre os meios de comunicação. Eles, entretanto, também aproximam as pessoas. Precisamos usá-los bem, sermos disciplinados.
ter consciência de que não é nosso e, quando usarmos, temos que fazer propaganda sobre o que é bom de nosso povo e chamar para a construção da unidade da luta, pois são essas duas ações que vão nos fazer vencer os impérios que estão aí, inclusive o império da comunicação. A luta pela terra e pelo território é o princípio, e a educação, para nós, é o meio. Se queremos evoluir na luta por terra e território, precisamos desse meio que é a educação. A luta pela educação vem da luta do MST. O movimento sempre trabalhou na luta pela terra e na luta pela educação. É isso que a gente vai trabalhar aqui na caverna esse ano. Entendeu? É isso que a gente vai trabalhar aqui até esse ano. Gente, eu não tinha lido esse livro antes, eu juro por tudo nesse mundo. Óbvio, conversei muito com o mestre Joelson, né? Eu também não tô moscando, eu também não tô, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não, pelo amor de Deus. Tamo? Nós, até os povos, entendemos que precisamos dar forma a 4 grandes escolas, tá? E aí, óbvio, né? Eles estão falando a partir do que eles vêm criando, a partir do que eles vêm construindo. Acredito eu, e aí aqui é muito mais uma suposição de um jogar para frente, que mais formas de escola vão surgir a partir disso. Mas eu gosto de destacar, antes da gente entrar nisso, que a gente está falando não de escola enquanto o padrão escolar. Eu fiz questão de trazer isso para a Caverna do Morcego várias vezes ano passado, que é quando a gente fala sobre pedagogia e educação, a gente não está falando só sobre formação, primeiro ao quarto ano, quinto ao nono, ensino médio, faculdade, pós-graduação. Não é isso! Não é isso! Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhar com o tempo, eu não vou ficar aqui também explicando muito, porque a gente tem leituras para falar sobre isso. A Escola do Arco e da Flecha, a Escola dos Povos Originários, onde vamos resgatar e aprender todos os grandes conhecimentos dos povos originários que estão aqui há mais de 12 mil anos. A Escola dos Terreiros e dos Tambores, a Escola do Povo Preto, dos Quilombos, a escola que tem ancestralidade que veio com o povo preto da África, nas mentes e nos cabelos das pretas. Precisamos reviver essa escola. A Escola das Águas e das Marés, a Escola dos Povos Ribeirinhos, das Marisqueiras, dos povos que têm sabedoria e conhecimento histórico, precisamos avançar no diálogo com eles. A Escola da Floresta do Cacau, a escola para conhecer a floresta, os biomas e a força da terra e da natureza, para entender como ela se organiza e aprender como construir uma convivência harmoniosa e pacífica com a Mãe Terra. Aqui no sul da Bahia, por isso que eu falei, falamos de Escola da Floresta do Cacau, mas pode ser do Cupuaçu, e pode ser de uma caralhada de outras coisas, né? O ponto é esse. A Escola da Floresta do Cacau e do Chocolate, aqui no sul da Bahia, vai nos dar o trabalho de resgatar os conhecimentos da natureza. Precisamos restituir as florestas. O bioma da Mata Atlântica é o bioma mais sacrificado de todos os tempos. Há mais de 500 anos ele vem sendo destruído com a exploração do pau-brasil, com as plantações de cana-de-açúcar. E uma população enorme depende da floresta. E muitos animais dependem da floresta. E muitas plantas também dependem da própria floresta. Mesmo com toda a destruição, ela ainda nos deixa parcelas e podemos pensar em como reconstituí-las. Precisamos estudar a questão dos biomas. Então a gente vai plantar floresta, vai plantar caatinga, vai plantar cerrado, vai plantar água, a gente vai plantar tudo que der para plantar. Hoje, as escolas trabalham os conteúdos acima de tudo. Nós entendemos, entretanto, que devemos trabalhar a prática do dia a dia, a prática concreta dos conhecimentos ancestrais para recuperar tudo que foi perdido. E aí entra o ponto, que é o ponto no qual eu entendo a posição de defesa desse conhecimento, mas é o ponto que eu me coloco radicalmente contra. Não que a gente tenha que descartar tudo que foi construído, mas que isso tem que ser inserido dentro dessas práticas de recuperação ancestral. O que couber, coube, o que não couber, não coube. Porque a gente não precisa de avaliar. Esse é o ponto, né? Aí que vem a fita que talvez seja muito difícil. A gente, a partir disso, tem que começar a imaginar outros futuros e modos de viver possível. Então, a gente não precisaria ficar competindo por trabalho. Isso já muda muita coisa. A gente não dependeria de processos totalmente estressantes para ganhar um dinheirinho e no final do mês ainda ficar fudido devendo coisa. Enfim, as 4 escolas nos reconectarão com nossa ancestralidade, com os nossos conhecimentos dos nossos antepassados, com a questão do sagrado, porque o capitalismo nos deixou com a ganância, o consumismo, a destruição de tudo. A UFMG vem trabalhando com os saberes dos povos ancestrais que não tinham voz. Fui convidado a participar e sou solicitado cada vez mais para que sejam introduzidos os saberes ancestrais dos povos originais e do povo preto na universidade. E essa é uma nova forma de compreender a universidade. Quando escutarem esses povos sem voz, as pessoas entenderão que eles têm cultura, têm ciência, têm tecnologia, têm capacidade de reinventar o Brasil.
os povos originários e os povos pretos têm ciência? Ah, não! Tem tecnologia? Oh, não, meu Deus! Cara, vocês têm que sair desse monolítico que é o Ocidente, mano. Na moral. Inclusive do que se entende por tecnologia, do que se entende por ciência. Beleza? Toque camarada aqui, né? Acredito que, na medida em que se juntarem os saberes ancestrais e tradicionais com os saberes da academia, poderemos fazer uma aliança e voltar para a prática para garantir que esses conhecimentos reflitam uma mudança de paradigma da sociedade brasileira. Sabemos que não é o Estado que rege a academia. Precisamos fazer a unidade com cérebros que estão dentro dela e estão procurando outra perspectiva de humanidade. Sim e não, tá? Aí aqui eu preciso montar a crítica, tá? Na verdade, inclusive o que define o que é ciência para a universidade ainda é, e óbvio, né, não é o Estado enquanto representação do capital, mas é o Estado enquanto ideologia. É preciso ter muita ciência disso, muita ciência disso. E não que não se tenham brechas, né? Isso daí a galera dos Estados Unidos dos anos 70, 80, 90 já falava. Stefano Harney e o do Sobre Comuns, eles falavam sobre isso. Angela Davis falava sobre isso. Patrícia Hill Collins, Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, todo mundo já discutia isso, né? Maurício Trachtenberg, Florestan Fernandes. Então, o Estado não rege a academia, mas a academia é uma instituição do Estado. Então, em certa medida, ela está num campo que é até certamente disputável, mas ela está mais para lá do que para cá. E eu não sei se é possível passar ela para cá, tá? Não sei. Óbvio, isso não significa que a gente não vai aproveitar toda e qualquer brecha, né? Eu tô lá aproveitando toda e qualquer brecha possível. Foda-se. É isso. Tô me fudendo muito por causa disso, inclusive. Mas é isso. Nesse sentido, a UFMG e a UNB estão à frente do trabalho de encontrar um caminho, tanto para as universidades quanto para os povos tradicionais. Precisamos nos reconectar com o sagrado e com a natureza para construir outra perspectiva de humanidade, com nossos saberes, nossos orixás, nossos encantados, nossas inquices, com tudo que nossa sabedoria tem para nos proteger e proteger a natureza e a mãe terra. A água, no Brasil e no mundo, é a guerra do século. E aí vocês falando que não tem que ocupar terra, e um monte de data center ocupando terra. Ah, pelo amor de Deus, eu fico de saco cheio, eu não aguento, eu fico puto mesmo. Quando lutamos por terra e território, estamos lutando por água também. Ouçam, inclusive, o Muda Floresta, o episódio dele sobre plantar água, tá? Tem mais de um, ouçam todos. O capitalismo, o imperialismo, o agronegócio estão destruindo todas as nascentes de água. A natureza que guarda as águas. Um exemplo disso é como o agronegócio está destruindo o cerrado com uma rapidez e uma ignorância sem precedentes. E não precisa nem falar agora, de novo, data center. Antes, o mestre Antônio Conselheiro havia dito que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. O agronegócio e o capitalismo estão destruindo a natureza com tanta velocidade que podemos todos perecer sem água. As consequências já estão acontecendo. A destruição do cerrado vai bater lá na porta do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da região sul. Seca, tufão e uma série de coisas que nunca haviam acontecido e agora estão acontecendo. Provavelmente, todos podemos perecer sem água. Nosso corpo é 70% de água. Então imagine ficarmos sem água. Não, o problema não é você tomar banho, tá? Sempre importante dizer isso. O agronegócio e o capitalismo podem destruir a humanidade pela falta de água. Temos que compreender a luta por terra e território nesses vários aspectos. Na luta pela água, na luta pela energia, na luta contra a mineração, na luta contra a destruição das florestas. Essa é a grande construção que estamos defendendo na terra dos povos. Pausa para falar sobre mineração, tá, gente? Eu sei que agora também a gente já tá com 1 hora de episódio, né? Quem tá aqui, pelo amor de Deus, vocês é corajoso. Eu não tô sentindo pesado não, na verdade. Tô gostando. Ontem, em Mariana, desabou... Mariana não, em Minas, eu não sei se foi Mariana, perdão, aí não posso confirmar. Deixa eu pegar aqui a informação certinha para vocês, vamos lá. Né? A gente quer trabalhar com comunicação, a gente tem que passar a informação certa. Eu fiz o quê? Eu repostei o vídeo. O post, quer dizer. Cadê? Aqui. 7 anos depois do crime de Brumadinho, no mesmo dia, um dique da Vale se rompe entre Congonhas e Ouro Preto. 272 mortos e nada apreendido. A mineração segue roendo Minas Gerais, devastando territórios, águas e montanhas, como se o estado fosse descartável. Gente, isso aconteceu ontem, tá? Ontem. A mesma empresa, no mesmo estado. Ontem.
É preciso que se conscientize as pessoas da cidade e as pessoas da política, a classe trabalhadora, para a irresponsabilidade do capitalismo e do agronegócio. Temos que combater ferrenhamente. Por exemplo, se não expulsarmos a Coca-Cola do Brasil, que já é dona de toda a água mineral brasileira, como uma só empresa vai tomar conta da água mineral de todo o país? Precisamos colocar freios na Nestlé, na Coca-Cola e outras empresas. Há também a Igarashi, contra a qual recentemente houve a guerra de água no Cerrado da Bahia. Calma lá, antes de eu vir aqui para baixo. Tem aí reportagens disponíveis para você que quiser se aprofundar nisso. Como assumir essa responsabilidade? Com a consciência de que lutar por terra e território é lutar por poder. A transição agroecológica. Conquistamos nossa terra em março de 92. A data é uma homenagem às mulheres. Quando chegamos aqui, foi uma surpresa saber que a propriedade era de 2 mulheres que viviam na Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Elas herdaram o espólio de um grande coronel matador de gente daqui, o coronel Elias Cavanhaque. Essa terra se transformou em terra de coronéis que roubaram a terra dos indígenas, dos quilombolas, do povo preto, que plantava cacau pelo sistema Cabruca. Esse sistema, com mais de 300 anos, foi construído por indígenas e quilombolas. Não foi o agronegócio que ensinou a gente a plantar cacau, tá, gente? Beleza? Para entender um pouco mais dessa história dos coronéis da Bahia, gente, eu recomendo o livro Escola da Reconquista. Puta, eu li ele em 2 dias, gente, tão aficionado que eu fiquei pelo livro. Também da Terra dos Povos, tá? Mas ele é da Mestra Maiá. Mestra Maiá, muito obrigado, velho. Isso é foda. Que ela conta um pouco da história dela, e nessa história dela ela conta um pouco da história da Bahia, desses coronéis, tá? Os coronéis se apropriaram e expulsaram todo mundo. Mas, com a crise da vassoura de bruxa, eles quebraram, porque não sabem, né? É isso. Quase falei, quem faz ciência são os indígenas e os quilombolas e não o agronegócio. Um bocado se suicidou, outros endoidaram, e nesse momento, o MST decidiu que conquistaria a terra e ocuparia as terras improdutivas em toda a Bahia. Em 92, ocupamos o assentamento Terra Vista. Lutamos contra tudo e contra todos. Rede Globo, Polícia Militar, principal jornal da Bahia. 5 despejos. E aí, então, eles chegam com 360 famílias, sendo que eram apenas 28 de tanto sofrimento que foi. Né? Chegaram com 370 e ficaram 28. No último despejo que sofremos, em 94, fizemos o compromisso de que conquistaríamos a terra e construiríamos uma escola para fazer de nossos filhos doutores, para nunca mais passarmos por essa situação. Conquistamos a terra e construímos a escola. Eu mostrei as fotos no outro episódio, né, para quem viu aí com a gente. A construção da escola foi a primeira coisa que fizemos, em junho de 94. Hoje temos a Escola Florestan Fernandes, de ensino fundamental, e temos a Escola Milton Campos, que é a escola de cacau e de chocolate, uma escola técnica. Já fizemos um curso de agronomia em agroecologia e uma especialização em agroecologia. Em 99, havíamos quebrado, e em 2000, entendemos que para tornarmos nossos filhos doutores, precisávamos fazer a transição agroecológica. Nesse caminho, recuperamos 92% da mata ciliar, temos 40% da área cobertura vegetal, ou seja, 40% da Mata Atlântica preservada. Vejam um documentário, eu assisti o documentário, ele está aqui nos nossos vídeos também, tá? Com o Brasil de Fato, que eles fizeram um documentário sobre o assentamento de Terra Vista. Temos mais 300 hectares de cabruca, e o restante da terra é para plantar hortaliças, plantar comida. Dizem que o que os olhos não veem, o coração não deseja. Estamos convidando a todas e a todos de qualquer parte do Brasil para virem aqui se entusiasmarem com o nosso trabalho. Muitos já fazem parte da comunicação da Terra dos Povos e contribuem de muitas formas. Nosso trabalho com a agroecologia é inspirado na doutora Ana Primavesi, que morreu em 5 de janeiro de 2020. Ela fez 100 anos e deixou um legado extraordinário. Tentamos seguir seu legado, o legado da regeneração do solo. Ela dizia algo muito bonito. Solo sadio, planta sadia, gente sadia. Temos que regenerar a terra e nos reconectarmos com ela. Precisamos formar solo, pois pegarmos as terras destruídas pelo capitalismo e pelo negócio, e pelo agronegócio. É interessante, eu gosto aqui de quando ele resgata a Ana Maria Primavesi, porque essa fita, né? Solo sadio, planta sadia, gente sadia. A gente está nessa discussão há muitos anos sobre questão de saúde mental, depressão, ansiedade, capitalismo, não sei o quê. Tá aí, tá dito já, tá dito. Quer que repita? Solo sadio, planta sadia, gente sadia. A agroecologia é uma ciência que todos devemos trabalhar, estudar e compreender para recompormos terras que foram destruídas. A agroecologia não é dissertação de mestrado, não é tese de doutorado, não é conto de fadas.
É uma questão real que precisa ser implementada com os povos originários que sempre nasceram e viveram dentro desse princípio. Não precisamos martelar a agroecologia com o povo preto, porque quando ele retoma sua terra e seu território, ele sabe o que é isso. É o que eu falo, velho. Meu avô veio morar na cidade, trabalhou em indústria, virou taxista. No momento no qual ele voltou para a terra, ele sabia o que ele ia fazer, velho. E ele fez e refez. Porque é isso, aí sofre acidente, fica parado, a terra para de ser mexida. Volta, refaz mais bonito do que fez da primeira vez. Um olho para ver as coisas, para enxergar as coisas. Uma mão. Eu me recuso, e é o que eu tenho me recusado nesse último ano, nesses últimos anos, a deixar isso simplesmente para trás. A olhar e falar, pô, é isso, que memórias boas. Não! É uma questão real. Nós sabemos a força das ervas, das plantas medicinais, das árvores. Tudo para nós é espírito, tudo para nós é sagrado. Por isso temos que entender a questão da agroecologia para transformar essa terra numa terra cada vez melhor. Porque a terra não nos pertence. Ela pertence às futuras gerações, à natureza, às forças maiores. É muito louco, né? Que é isso. Às vezes era só ler esse texto e aí o Douglas Barros não teria escrito nada do que ele escreveu. Agora que já está no final do episódio, mais de uma hora, eu vou começar a falar. Então, cada pedacinho de terra, cada território que conquistamos, temos que transformar com a ciência da agroecologia na prática no dia a dia. Aprender com as formigas, aprender com os passarinhos, aprender com as árvores. Cara, é muito louco, né? Mestre Joelson diz isso, Moira Milan diz isso. Moira Milan, Mapuche, indígena, contra o Estado, Mestre Joelson, marxista. Vocês vão pegando as minúcias. Ana Maria Primavesi, uma pessoa da agroecologia, né? Vocês vão pegando o que MST, né? Elas nos ensinam como se faz a transição, como morrem para dar vida a outras, como se faz a biodiversidade. Nosso assentamento, estamos construindo o paraíso na Terra. Tenho certeza de que, se não construirmos o paraíso aqui na Terra, não teremos outro paraíso. O único planeta que temos é o planeta Terra, para 90% da humanidade. 10% vai para Marte e boa viagem. Que façam uma viagem só com a passagem de ida. Não precisamos mais deles aqui. Precisamos fazer isso. Expulsar 10% da humanidade, fazendo deste planeta um paraíso para que todos possam viver em abundância. O mundo que queremos construir não é um mundo meu, não é de ninguém. É um mundo nosso. E todos têm que contribuir e participar. Para construir esse mundo novo, onde os povos originários tenham a devolução de suas terras, dos seus saberes, da sua ancestralidade, da sua sabedoria, e onde o povo preto também possa viver feliz, com seus saberes extraordinários, sua ciência, construir um mundo melhor para todos nós. Nessa terra cabem 90% da humanidade. Só não cabem os capitalistas, os imperialistas e todos os racistas do Brasil e do mundo. Esses não cabem. A terra é mãe e ela tem prazer em receber todos felizes e alegres. Temos o compromisso de não querermos ser seus donos. Somos parte da terra, somos seus filhos. Estamos aqui para, com os outros espíritos, cada dia mais, melhorar a nossa mãe, zelar pela nossa mãe e deixá-la como herança para as futuras gerações. Então, esse ensaio é uma adaptação da transcrição que foi apresentada pelo próprio Joelson Ferreira, tá? A mesa foi mediada por Everton Belico e contou com a participação de Preta Ferreira, artista e ativista junto ao MSTC. Aí, mais cacau. Família, porra, eu peço desculpa, a gente ficou aí mais de uma hora batendo papo, né? Trocando ideia. Mas eu achei que era fundamental a gente juntar a trajetória do Joelson, suas posições políticas e sua perspectiva a partir da articulação que é a Teia dos Povos, né? Não tinha como separar isso, tá bom? Queria agradecer desde já a presença geral. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê, então, amanhã, né? Se tudo der certo, é porque amanhã eu começo um livro novo, aí eu tenho que ver se eu vou começar amanhã ou se eu vou deixar separado para começar de uma vez, tá? Mas é bem possível que seja amanhã. E vem outras novidades aí. Janeiro tá acabando, estamos começando o ano agora de verdade, né? A gente se vê então no próximo episódio. Até mais. Um grande beijo. Baixem o livro, apoiem a Caverna do Morcego, sigam a gente. A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau!